Olá, ouvintes! Bem-vindas ao Bem Bruxonas, o podcast do M de Mulher sobre as coisas místicas que rodeiam o nosso mundo. Eu sou a Ligia Helena e estou aqui com a Masumi Suginoshita, astróloga e terapeuta integrativa. Fala, Masumi! Olá, astromigos! E olha quem voltou! É ele, Lucas Castilho! Atendendo a pedidos, estou aqui novamente. He's back, by popular demand. Como foi essas férias, Lucas? Lígia, eu acho que eu posso definir as minhas férias em uma palavra. Uma loucura. No caso, foram duas, né? Duas loucuras. Bom, você que tá ouvindo aí já sabe, toda segunda-feira tem programa novo. E para não perder nenhum, clica aí no botão seguir do Spotify, ou seja lá onde você ouviu o seu podcast. E a gente tá até no YouTube, então, se você quiser indicar para aquele amigo que ainda não ouve podcast, o YouTube é um ótimo lugar para você começar. E hoje a gente vai falar sobre algo que tá na boca do povo. Ou pelo menos na boca de quem gosta de astrologia. Cerveja, não? Ah, quem me dera! Hoje a gente vai falar sobre o tal do Mercúrio retrógrado. Porque Mercúrio ficou retrógrado na noite do dia 7 de julho. Se você tá ouvindo o podcast no dia que ele saiu, que é segunda-feira, foi ontem. E ele vai ficar assim até 1º de agosto. Eu tenho um conselho. Não saia de casa. Ai, meu Deus. Mentira. É pra isso que serve esse podcast. Masumi, o que é Mercúrio? O que Mercúrio faz? Mercúrio rege as nossas atividades intelectuais. Então, isso vai desde os processos mentais, os processos de trabalho, qualquer coisa que envolve sequência, logística, processos, envolve Mercúrio. Fala é isso, né? Fala é uma construção de palavras para uma outra pessoa poder entender um conceito. Tá ligado a Virgem e Gêmeos, né? Gêmeos é a comunicação, é mais a coisa intelectual, a troca através da palavra, né? E Virgem tá ligado aos processos materiais. Então, aí entra, por exemplo, a agricultura, que é onde a gente tem processos também, certo? Na verdade, a gente tem processos em praticamente tudo, né? Exato. Tipo, cuidar dos bichos, cuidar da casa. De uma forma bem simplista, o Mercúrio é tipo esse pai aí, que é o pai da comunicação. Então ele vai reger contratos, ele vai reger eletrônicos, ele vai reger os correios, ele vai reger... Tudo que liga, né? Tudo que liga. Tudo que as liga conversas, uma coisa da as outra. conversações, as transações. Yes. Mercúrio tá lá. E aí uma pergunta bem leiga. Todo mundo tem Mercúrio no mapa, certo? Sim. E aí, por que Mercúrio fica retrógrado? O que é isso? Todo planeta fica retrógrado? Então, Lua e Sol não. Isso tem a ver com uma ilusão de ótica. Da posição da Terra em relação aos planetas. Então, o tempo que demora para fazer a órbita, pro planeta. Do Sol. Exato. Super grump, né? É isso, galera. Ele voltou de férias meio diferente. Aí, então, o tempo de que cada um tem de girar em torno do próprio eixo e em torno do Sol difere para cada planeta, certo? Sim. Os planetas mais lerdos são os mais rápidos. E uns mais longe do Sol, outros mais perto do Sol. E o Mercúrio é o Exato. rapidinho, É o né? rapidinho. Então, a gente tem Mercúrio retrógrado o tempo todo. Porque ele tá mais próximo do Sol. Pra você ter uma ideia, o ano de Mercúrio tem 88 dias. E é essa ilusão de ótica, que eu não sei explicar direito, na verdade, mas vocês vão entender, porque vocês são... Não, que precisa de imagem, cara. Aqui por um áudio aqui... É que como ele é muito rápido, quando ele passa pela Terra, dá aquela impressão... Quando tem um carro andando muito rápido, você acha que ele tá andando mais devagar. Então, os primeiros astrólogos lá no ano, sei lá... Quando a astrologia surgiu, eles achavam que o Mercúrio estava andando para trás. Agora que a gente tem tecnologia, a gente sabe que a Terra não é plana e que Mercúrio não anda para trás. Nenhum planeta anda para trás, mas ele anda mais rápido. E aí ele fica retrógrado nesse período em que ele parece que tá andando para trás. Exato, É isso? exato. É mais ou menos quando a gente olha um carro na estrada assim e parece que a roda tá girando ao contrário. Vocês já viram tipo isso? É tipo isso. Você tá ultrapassando ele, parece que... Assim, em relação a você, parece que o outro carro tá indo pra trás. Sim, olha só. É a teoria da relatividade, entendeu? Gente, Bem Bruxonas também é física. Gostei. E aí tudo parece mais lento, Lígia. E, vamos dizer meio assim, as comunicações entram em colapso. Calma, a gente vai falar melhor sobre isso.
Então, mas vamos falar, a gente já falou do ponto de vista da física e do ponto de vista da astrologia. Por que que todo mundo fala tanto de Mercúrio retrógrado vira um tema? Por exemplo, quando o Vênus está retrógrado, você não vê as pessoas na rua falando, isso aconteceu porque Vênus está retrógrado. Por que que Mercúrio retrógrado é esse astro pop? A culpa de tudo nos nossos dias é da mídia, né? Então… Não vem culpar a gente mesmo. Tem mais relevância na mídia. É que acontece mais vezes, com mais frequência. Entendi. E no começo a gente não falou de processos. Sim. Tá muito ligado ao nosso dia a dia. Então, assim, as coisas que ele afetam, elas estão mais ligadas a tudo que a gente faz. A nossa vida prática. Exato. E fora que, assim, é mais gostoso culpar Mercúrio retrógrado pelas coisas. Do que a si mesmo, né? Do que a si mesmo. Tipo, o Xerox não tá funcionando. Mercúrio retrógrado é divertido, quase. Sim. É uma fase ruim? Depende. De quê? Tudo é uma oportunidade, certo? Tudo. Tipo, tudo. Coisa boa, coisa ruim, sempre é oportunidade. Aquelas tentando mascarar, né? Oportunidade ou história pra contar no bar, né? Exato. Uma oportunidade de se dar mal. Mercúrio retrógrado é assim, no meu ponto de vista, tá? Porque tem várias teorias, mas pra mim é uma época de revisão. Tá. Então, assim, antes de Mercúrio entrar direto, né? A gente tem uma época aí pra revisar antes de entrar de vez. Então, é um momento que, por exemplo, você vai ver assuntos do passado surgirem à tona. Pra você olhar para aquilo de novo, né? Umas burocracias que você deixou de lado, os problemas começam a aparecer. Aquela coisa que você não encarou vai cair na sua cara. É tipo isso. É tipo isso, né? Se você não quis resolver na hora que deveria ter resolvido, vai voltar. Exato. Não é um momento ruim, mas é um momento de introspecção. É um momento… Tem gente que tem muita dificuldade de lidar consigo mesmo. Sim. E pra essas pessoas, eu acho que sim, vai ser um momento ruim. Mas como a Masumi falou, é uma oportunidade. Mercúrio retrógrado é você revisar, você reformar, você reinventar. Não é hora de você criar coisas novas. Claro, o mundo continua girando, você pode criar o que você quiser. Exatamente. Mas tenta rever aquilo que você talvez deixou pra trás e que… literalmente você abrir seu armário, abrir suas gavetas, talvez você vai encontrar um tesouro lá. E aí isso eu falo de forma literal e eu falo na sua vida intelectual. Tenta resgatar alguma coisa. É um momento muito propício pra você reencontrar amigos. Vocês entenderam o que eu disse? É um momento propício pra você dar uma nova chance pra aquele ex-lixo? Pode ser que ele volte pra você rever uma situação, mas é pra você aprender. Será que você vai conseguir dar um não agora? Mas se ele é lixo, gente, corre. É que às vezes o pessoal não consegue, né? Mas eu acho assim, independente do alinhamento astral, ex-lixo… fica aí um conselho pro ano todo. Agora, você falou que Mercúrio retrógrado acontece várias vezes ao longo do ano. Quantas, mais ou menos, assim? 3, 4? Quanto que é, Lucas? Acho que são 3 vezes. 3 são vezes? 88 dias o ano dele. Não sei fazer conta, mas acho que são 3 vezes em média, assim. A gente já tá no segundo do ano, não é? Se eu não me engano, esse já é o segundo do ano. O primeiro foi no carnaval, eu acho. Meu Deus do céu. E, cara, não é uma época, assim… Como as comunicações estão truncadas, não é uma época muito boa pra você assinar contratos de… Isso eu sendo também um pouco supersticioso. Mas porque… talvez você precise revisar depois alguma coisa que você assinou agora, nesse momento. As comunicações, elas não estão muito claras, tá tudo meio… assim, nevoado. Se você precisar fazer algo, que você leia 2 vezes, né? É isso que eu ia perguntar, porque às isso. vezes é inevitável. Às vezes você tem que assinar um contrato, às vezes você tem que comprar um eletrônico. Assim, se você puder evitar… Evite. Agora, você acredita no que você quiser. Eu evito. Eu tento evitar. Eu tenho acidente de Ares, cara. Eu, tipo, você tá duvidando de mim? Então eu vou mesmo, sabe? Vou marcar pra assinar aquele contrato bem no Mercúrio retrógrado. Minha amiga tava pra pegar a chave do apartamento, assinar o contrato. Eu falei, espera um pouco. Falei. Cara, você falou de… Desculpa, você falou de introspecção. Quem nasce com Mercúrio retrógrado no mapa… né? Eu tenho Mercúrio retrógrado, por exemplo. Nascer com Mercúrio retrógrado no mapa quer dizer que na hora que você nasceu, Mercúrio estava retrógrado. Exato, por exemplo, nascer nessa época aí. época. O bebê vai ter Mercúrio retrógrado. Tá. Pessoas que têm Mercúrio retrógrado dizem
que têm mais dificuldade de se comunicar e se expressar. Então, por isso, podem ser um pouquinho menos confiantes em relação a isso, né? E assim, desde nova, eu tive que enfrentar aprendizados em relação à expressão, né? Porque eu mudei de país, não sei o que tal. Uma hora eu não sabia falar a língua local. Volto pra cá, não sei falar português. Tipo assim, sempre essa dificuldade. Mas isso fez com que eu me esforçasse mais, entendeu? Então, que entra naquela coisa de Mercúrio retrógrado do tipo, revisa, sabe? Vê direito se esse negócio tá certo, entendeu? Então, a forma como o Mercúrio retrógrado é apresentado na mídia é uma forma muito alarmista, muito tipo, vai dar merda. Como se fôssemos vítimas. Não saia de casa, como certas pessoas disseram. Então, o conselho aqui do tio é calma. Calma, não é bem assim. Tudo tem vários lados. E encare isso como uma oportunidade, uma fase pra você se reconectar com você mesmo. Pode ser fantástico, cara. Sei lá. E você estava falando de prestar mais atenção, por exemplo, se você vai assinar um contrato, ler com calma e tudo mais. E eu fico pensando nas pessoas que falam assim, tudo quebra durante Mercúrio retrógrado. Talvez seja um caso de você prestar mais atenção nas coisas que você faz. Exato. Não derrubar o celular no chão. Sei lá, tipo, tem coisas que, por exemplo, pra mim tem significado. Então, assim, Mercúrio retrógrado, você perdeu o seu documento de identidade. Tá? Isso é uma coisa que às vezes acontece, assim, quando a pessoa tá em trabalho de autoconhecimento, de descobrir quem você é. Cara, às vezes rola isso, assim. Então, não encarar isso como uma coisa tipo, Mercúrio retrógrado, ponto. Acabou o raciocínio. Não, por que será que aconteceu isso, né? Eu tô passando por um processo de descoberta de quem eu sou, tal. De repente, é uma hora de largar essa identidade a qual eu estou apegada no passado para assumir esse novo eu, sabe? Então, olhar dessa forma. Pro simbolismo das coisas. E as coisas quebram, porque Mercúrio, como é o pai da comunicação, é como se ele estivesse de ressaca, gente. Se ele cuida das coisas, quando você tá de ressaca, você tá mais lento, você não tá entendendo, você não tá falando direito e blá, blá, blá. E aí depois, quando ele volta ao normal, ele também tem um delayzinho ali, porque ele precisa se hidratar um pouco. Todas as brechas, elas ficam mais evidentes, né? Todas as falhas que existem aí, o que é quase como se fosse quadratura, assim, sabe? Tudo que tá meio que sem... Não é sem nexo, mas o que não tá bem aparado... fica mais evidente, assim, sabe? Então, o Mercúrio retrógrado serve pra isso, pra você cuidar dessas coisas. Que elas surgem. Não é uma época infernal onde você não tem controle sobre nada e que, a sua vida vira um inferno. Não Pode ser também. Sei lá, Depende de como você leva, né? Exato. E tem alguma coisa que a gente pode falar bem, assim, Mercúrio retrógrado é uma época maravilhosa para... rever, reencontrar, reconectar. Acho que é isso. É bom, é tipo uma chance aí, porque assim... reciclar. Reformar, é ótimo pra reformar. Tudo. Sim, tudo que tiver começa no vai. Rebuceta. Parei. Pelo amor de Deus. Não pode falar, senão a gente não entra no iTunes. Edição põe um pi nessa explicit language. Maravilha, a gente vai continuar falando de Mercúrio retrógrado nas próximas semanas, porque vai ser quase um mês dessa curtição, né? Começou dia 7 de julho, vai até 1º de agosto. Então, fica ligadinho aí no Bem Bruxonas, porque toda semana a gente vai falar alguma coisinha de Mercúrio retrógrado, como é que ele tá mexendo no céu, né, Masumi? Yes. E nesse Mercúrio retrógrado, gente, vamos remixar. Vamos pegar todo mundo, hein? Que isso, gente? Parei. A pessoa voltou muito inspirada, cara. Tá. Bom, essa semana a Masumi me contou que a gente tem lua crescente em Libra. Yes. Começa dia 9 de julho, é isso? A lua nova em Gêmeos. Em Gêmeos não, em Câncer, que rolou na outra semana. Né? Porque é aquela novela lá das novações. A novela da lua, gente. É assim, eu outro dia escrevi sobre isso. Falei, se você assistir só um capítulo, pode ser que você entenda. Mas se você acompanha a novela toda, Exato. É muito melhor. Cara, uma pessoa falou pra mim que já ouviu todos os episódios 2 vezes já. Gente. Obrigada, viu? Fofo, né? Então… É a única pessoa… Corta isso, pelo amor de Deus. É a minha mãe.
A lua nova em Câncer, que rolou anteriormente, ela falou de você se cuidar, de você se nutrir, de você se dar as condições para fazer os seus projetos acontecerem, né? Eu lembro que você falou bastante sobre a sensibilidade da pessoa estar com a sensibilidade aflorada. Tá meio infantil quase. Eu não quis falar isso, mas tá meio infantil. Cara, eu tô tendo umas birras de criança, ultimamente. Você mesma? Eu mesma, cara. Olha a autocrítica. Nossa, mas você acredita que eu também, mas isso acontece comigo desde que eu nasci. Não me deu bem. Cara, mas agora tá pior, com esse negócio em Câncer aí. Meu Deus do céu, Mercúrio em Câncer, Jesus. Então, aí a gente teve que começar a cuidar disso. E a gente não fala de se cuidar pra poder se relacionar bem. Sim. Não tem como ter um relacionamento a dois se você não sabe se cuidar. Total. A lua crescente em Libra, ela nos provoca a ir atrás de relações. De fazer parcerias, de buscar o outro pra gente dar um próximo passo, entendeu? Isso é por causa da lua crescente ou isso é por causa de Libra? Os dois. A lua crescente, ela fala de materialização. Então é de, tipo, fazer acontecer, assim, materializar, né? Fazer acontecer. Isso eu falei 2 vezes a mesma coisa. Aí, Libra fala das relações. É só uma pergunta, assim, bem aleatória. A gente pode associar a lua crescente tipo um fermento? deixa eu sacar essa analogia. É tipo aquela história assim, corte o cabelo na lua crescente para o seu cabelo crescer. Tipo é meio isso mesmo. Assim. Tipo isso. Tipo, você teve uma ideia lá na lua nova. Pá, um estalo. Entendi. Aí na lua crescente você faz. Você cozinha essa ideia e ela materializa. vai crescer. Exato. Entendi. E aí na lua cheia, ela tá tipo, no máximo, entendeu? No pico. Então, e aí depois vem a ressaca. Exato, que é lua minguante. Ok. Então, assim, agora é um bom momento pra ir atrás de parcerias, a ir atrás de relacionamentos. Só que aquela notícia que todo mundo que sempre ouve, né? Ai, agora é a hora do amor! Pode ser. Só que Saturno tá formando quadratura. Esse Saturno e Plutão em Capricórnio, todo programa é assim, eu quero dar boas notícias. Aí tem que falar desses dois aí, olhando pro negócio. E eles vão ficar quanto tempo, assim? Capricórnio. Não tem boa notícia com Capricórnio. Gente. Até, fevereiro. Vai ser meio... Ai, gente. Vai ser assim, o tempo todo a gente querendo se divertir e eles se lembrando. Então, mas não entre na piscina de barriga cheia, sabe? Ai, que chato, não vai corta clima. Cortar clima, cara. O tempo todo isso. Então, vocês. Ai, gente, vai atrás dos relacionamentos, vocês estão mais sensíveis. Tipo, vai conversar com o pessoal, vai sair. Mas, então, seja madura na hora de escolher essa pessoa, sabe? Isso é Capricórnio falando, né? Não vai escolher como uma adolescente que escolhe com base nos gostos pessoais, entendeu? A gente gosta da mesma música, tá, mas e aí? Vocês têm as mesmas visões? É errado fazer isso? Não é. Não, assim, é errado, é legal, é um bônus, mas o que é essencial, né, num relacionamento ou numa parceria? Uma parceria de trabalho, por exemplo. Sim. Você tem que... Tem uns fundamentos aí, né? Tipo, putz, o tempo todo isso, cara. Não aguento mais dar notícia com esse negócio Capricórnio. E aí, toda vez que a gente tem meio que um quadrado assim no céu, a gente tem que olhar pro... aí é uma dica aí para as futuras astrólogas, ou quem quiser aprender sobre isso. Olha pro outro ponto do quadrado, que é Áries. Então, assim, lembre-se do que você quer fazer. Okay. Pra você não se perder naquilo que o outro quer. Que é uma grande questão, né? Exato. Essa relação do eu e o outro, ela precisa estar equilibrada, sabe? E você tem que ter coragem também pra assumir essa coisa que você sente pelo outro. Bancar, né? A sua escolha. Exato. Numa parceria de trabalho, por exemplo, não é deixar toda a responsabilidade no outro. É você também fazer o seu papel, né? Você cumprir com as suas responsabilidades. Então é legal. Mas ao mesmo tempo... Tá bom, vou ter que aplicar aquelas regrinhas que você já conhece, entendeu? Essa quadratura aí tá obrigando todo mundo a ser mais adulto, é isso? Forçando. Nas relações. Nossa, nem me fale. Ai, gente. Minha gente. Aí você fala, tem que ir atrás de novos relacionamentos de um jeito maduro, isso tanto para relacionamentos amorosos quanto para relacionamentos profissionais. Isso. Vamos falar um pouco sobre o que é se relacionar de um jeito maduro? Não? É em restaurante caro, né? Então, essas coisas. Você, tipo, busca em casa e tal. Relacionamentos mais maduros, eles... que nem eu tava falando de, tipo, não se basear apenas em gostos pessoais, assim... Tem a ver também com responsabilidade sobre os sentimentos da outra pessoa? Tem a ver com respeito, né?
se respeitar. Se respeitar e respeitar o outro. Respeitar o outro, os limites, né? Todo signo de terra tá ligado a limites. Então, assim, você não ser invasivo, você não cobrar coisas do outro que não são do outro, sabe? E sobre emoções, porque aqui a gente tá falando de câncer, né? Então, o nome de câncer de se cuidar. Agora a gente pode estabelecer novos relacionamentos. Porque a gente está se cuidando, porque a gente já sabe do que a gente precisa. Então, a gente vai escolher parcerias também, parceiros que tem a ver com a gente, assim, sabe? Vocês viram aquele negócio da Ana Maria Braga? Ai, sim. Faz umas semanas já. Então. Do negócio do jantar do Dia dos Namorados. Exato. Só que rememorando, pra quem não lembra, que a Ana Maria Braga pegou uma pessoa aleatória na rua e falou: vamos fazer um jantar de Dia dos Namorados. E aí, surpresa, a namorada não gostou. Não gostou. Só Por que quê? assim... Porque ela não gosta de surpresas, ela é uma pessoa tímida. E aí o cara preparou e falou, ele já recebeu ela falando assim: olha, eu sei que você não gosta dessas coisas, mas eu achei que ia ser legal. E a menina falou, não foi legal. Nossa, eu entendo ela, meu maior medo se alguém me pedisse em casamento em locais públicos. Sim. Eu acho horrível. Então, e aí ficou meio polêmico, né? Porque cada um tinha uma opinião e cada um foi projetando a sua própria vida lá naquela história, né? Então tem gente que chamou ela de ingrata, tem gente que... As pessoas. As pessoas. Falou que ele não devia estar mais com ela, ou que ela podia ter ido embora antes, enfim, várias opiniões. Ai, Ana Maria, sempre causando, né? Eles falaram assim, a gente podia não ter colocado no ar, mas a gente colocou pra mostrar a realidade da vida. No Dia dos Namorados eles fizeram isso. Enfim. A gente, desculpa, eu tava na Europa. Então, ele brincadeira, não viu, brincadeira. entendeu? Mas isso aí não é um jeito muito respeitoso, né? Não, então, você... tem muitos assuntos aí ligados a esse negócio da maturidade aí. Porque, por exemplo, primeiro, eu acho que porque ela teve uma reação que não foi muito legal mesmo, que ela meio que tentou humilhar ele lá. Em frente às câmeras. Eu acho que assim, quando você se cuida, você não tem tanta necessidade de fazer esse tipo de coisa. Inclusive, você consegue colocar limites. Você consegue falar assim, cara, eu não vou. Sim. De boa. Então começa por aí. Ou virar e falar, isso não vai pro ar, porque eu não quero. Exato. Não gostei. Exatamente, né? Então, porque você tem que assinar lá um termo Sim. e tal, pra aparecer. Mas a gente te entende, viu, amiga? Não tô você criticando tá ninguém aqui, tá? Tô falando de um ponto de vista aí de ninguém astrologia. Ninguém tem razão e todo mundo tem razão nessa história. Exato, exatamente. O moço, será que essa moça realmente é a melhor escolha pra você? Porque, assim, tem uma coisa que é gosto e tem coisa que é incompatibilidade. Exato. E não basta amor num relacionamento, né? Sim. Aliás... E eu acho que você pode, não sei se abdicar a palavra certa, mas tem coisas que você abre mão, mas isso pra mim parece muito sobre personalidade. Sim. Você tá abrindo mão de algo que é importante pra você. Fazer surpresas. Exato. Ser doidinho, roubar a arma de um policial, brincadeira. Não roube a arma de um policial. Mas essas coisinhas, cara, se você realmente... E aí, por isso que é importante o autoconhecimento, pra você entender do que você realmente gosta e não gostaria de abrir mão. Exato, Sabe, porque tem certas coisas que são Não prioridades. tem certo errado aí, sabe? Tipo, o que é prioridade pra você? O que você abre mão que não? Do que não, né? E isso é um super sinal de maturidade. Quando você se entende, Sim. se respeita e tem uma relação respeitosa com o outro. Não espera do outro coisas que você não, que ele não pode te dar. Exato. Porque assim, pelo que eu vi lá, assim, quando eu tava assistindo, eu falei, cara, acho que ela tava reclamando de um jeito, assim, você tá fazendo uma coisa que eu não gosto, né? Eu acho que ela já tava meio amarga, assim, por outras coisas que ele não fazia, sabe? Enfim, olha só, Ana Maria Braga enriquecendo o nosso programa de Bruxonas. Eu queria que ela enriquecesse com uma torta de chocolate, mas tudo bem. Ia ser bem legal, né? A gente podia aparecer lá no programa dela. Lá. Convida a gente, Ana Maria. A gente aceita. O que mais que a gente tem aí pra essa lua crescente em Libra? A gente falou bastante de relacionamento, de amor, de trabalho. Você falou pra mim uma coisa antes do programa começar, que era sobre as influências do inconsciente. Não deixar as influências do inconsciente interferirem nas decisões. Quando a gente tem quadraturas, a gente tem atritos e desafios, né? Isso que eu falei aqui sobre, você trabalhar sua maturidade pra entrar num relacionamento legal. Pô, isso daí requer um esforço. E aí a gente tem os sextis,
né? E no caso, a gente tem um sextil de Netuno rolando com Saturno. O sextil, ele dá meio que tipo uma solução pro problema, tá? Uma saída. E aí, esse Netuno em Peixes, formando o sextil com Saturno, diz o seguinte... Você pode ler de duas formas, tá? Quando as pessoas acreditam em espiritualidade, eu falo assim, siga a sua intuição, né? Então, para você não ouvir a voz do ego, mas ouvir a voz do coração. Porque aquela coisa, não tem certo e errado, não é uma questão de seguir regras. Para pessoas que não acreditam em espiritualidade, aí eu falo sobre questões do inconsciente. Então, assim, não deixe que bagagens do inconsciente interfiram nessas escolhas das parcerias, né? Então, de repente você tem um trauma do passado, de repente você tem um medo aí que te impede de fazer o que você precisa fazer, sabe? Ou que faz com que você escolha parcerias por base da sua carência, por base de você querer repetir um cenário de um trauma para você poder consertar aquilo no presente. Então, Foi bastante... psicanalítica, mas eu acho maravilhoso. Né? Depois pesquisem sobre, a gente pode conversar mais, né? De repente, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode falar mais sobre isso. Porque eu acredito muito nisso, assim, de você consertar pontos que não estão bem resolvidos dentro de você, para você viver situações mais felizes no futuro, sabe? Tem um outro trânsito rolando, que é Urano em quadratura com Mercúrio e Marte em Leão. E o que isso quer dizer? Então, Mercúrio, toda aquela coisa lá que a gente falou no começo, certo? Sim. Tá retrógrado em conjunção com Marte. Então, isso fica mais potente ainda, tá? Se você resolver as suas pendências de comunicação e organização, você consegue seguir em frente e brilhar muito, porque tá em Leão. Mas também, se não, o negócio ele se mostra mais forte, sabe? A queda é mais dura. Em quadratura com Urano significa o seguinte: você se sente reprimido no trabalho? Você sente que você se sente reprimido em algum setor da sua vida? Você sente que você não está conseguindo se expressar fazendo aquilo que você talvez não goste? Quando isso forma uma quadratura com Urano, que é a libertação, a gente fica meio rebelde, sabe? Tipo, eu não aguento mais, eu quero fazer o que eu quero. Essa pessoa tá enchendo meu saco. Então, assim, se você estiver assim, calma, respira e tente olhar para o que ainda te segura, sabe? Quais são os seus apegos para você continuar na mesma situação. Então, assim, ninguém tá te obrigando a ficar no lugar que você tá. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. O que você vai precisar para fazer para você conseguir chegar nesse lugar que você quer, né? Então, assim, pedir demissão, talvez não seja uma boa. O mercado de trabalho não tá fácil. Então, de repente fazer uns freelas aí, né? Então, como que você vai fazer isso? Se abrir pra isso, ao invés de simplesmente chutar o pau do barraco, porque vai ter uma galera querendo chutar aqui forte, sabe? É isso, basicamente. Basicamente é isso, tá? Tá fácil, hein, minha gente? Bom, vocês sabem, toda semana a gente responde perguntas aqui no Bem Bruxonas. Então você pode mandar a sua pergunta, pode ser no nosso e-mail, portalmdemulher@gmail.com, pode ser no nosso Instagram, pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram da Masumi. Faz a sua pergunta chegar na gente e a gente responde no ar. Essa semana a gente recebeu um e-mail de uma ouvinte que não quer se identificar. Mas ela fez tudo direitinho, Masumi, do jeito que você pede. Olha só, vou ler o e-mail dela. Ela mandou assim: Oi, bruxonas. Oi, ouvinte. Tô adorando este podcast na minha vida toda segunda. O negócio é que eu tenho um rolo eterno com um cara e não consigo entender por que não desenrola, mas também não engata. Mesmo assim, existe muito apego. Seguem algumas das nossas posições do mapa. E ela mandou uma tabela. Posições. Com as posições do mapa que eu vou entregar aqui pra Masumi falar sobre isso. Então, assim, parabéns pela tabela, tá? Isso é bem casa 10. Vocês dois têm planeta na casa 10, que é a casa de Capricórnio. Ai, planilheira. É, planilheira, maravilhosa. Né? É bem formal, né? Por e-mail e tal. É o seguinte, eu não sei aqui quem é quem nas planilhas. Faltou o nome. Mas já posso começar com uma coisa aqui, que é a Lua em Peixes.
Então, um tem lua em peixes na casa 10 e outro tem lua em Libra na casa 2. Você já entendeu, Lucas? Não, Massu. Entendi sim. Agora me explica pra quem não entendeu. Não, mas é que, eu entendi perfeitamente, mas explica pra ouvinte que talvez não esteja entendendo. É que assim, a casa 10 e 2 são casas ligadas à matéria, né? São casas de terra. Então, a casa 2 tá ligada a touro. Então, são mais apegados. Começa por aí. A lua é o nosso senso de segurança. Então, quem tem lua em casa de terra costuma se apegar mais, demorar um pouco mais para tomar uma decisão, sabe? Tipo, mudo de emprego ou não mudo de emprego? Ai, vamos ver, né? Aí, tá não analisando sei todas as... Exatamente. Eu vou esperar até o fim do ano, aí eu vou esperar até julho, aí eu vou esperar depois das férias. E aí esse lua em casa 2 aí, levou pra jantar fora, já esqueceu do problema, ai, vamos ficar junto, entendeu? Uhum. Essa lua na casa 10 é tipo meio que uma lua de mãezona, assim. Então, pessoas que têm lua na casa 10 costumam ter bastante inteligência emocional. Elas conseguem entender muito sobre o outro, não no sentido de empatia, mas de entender, cara, a pessoa deve estar passando por tal coisa. Então, você acaba compreendendo o outro. Uhum. E a lua em peixes é pior ainda. A lua em Libra, ela não quer treta. Uhum. A lua em peixes, ela... Eu tenho lua em peixes, então eu posso falar disso. Às vezes... Tem grandes chances de entrar em relacionamentos de codependência. Eita. Vocês já ouviram falar de codependência? Sim. Né? Isso é muito sério. A gente pode até falar um dia sobre isso em algum episódio, porque tem a ver com relacionamentos tóxicos. Eu não tô falando que toda lua em peixes vai passar por relacionamentos tóxicos. Ou que esse seja um relacionamento tóxico. Ou que esse seja um relacionamento tóxico. Eu não tô falando nisso. É maior a probabilidade, né? Exato. E como a gente tá aqui num programa para muitas pessoas, vamos usar essa oportunidade aqui para falar também disso, né? Uhum. De coisas mais gerais, assim. Então, esses dois aqui gostam de se relacionar bastante e gostam de ter segurança, porque por mais que essa Vênus em Áries e Sol em Áries sejam mais impulsivas, elas estão na casa 10, então elas não vão fazer as coisas sem pensar. Vênus é relacionamento, né, e Sol é nossa identidade. O ascendente em Gêmeos aqui, dessa pessoa, faz com que ela possa fugir na hora que o negócio começa a ficar mais sério. Entendeu? Então, vamos começar a discutir sobre o negócio. Então olha esse programa que tá rolando. Você viu aquele assunto lá? Nossa, aquela fofoca, entendeu? Nossa, Gêmeos faz de tudo pra fugir de um assunto Exato. sério, né? Muda de assunto assim que é uma beleza. Aí a outra pessoa, eu tô falando assim, da parte mais pesada, tá? A gente podia estar elogiando aqui, mas a gente tá falando de um relacionamento que parece que não tá indo pra frente. O Sol em Gêmeos aqui, na casa 10. Gosta de segurança também. Geminiano, então... foge, a lua em Libra não gosta de treta. Essa Vênus em Áries aí tá na casa 9. Então, essa pessoa que tem a Vênus em Áries aí, ela deve ser um pouquinho mais espontânea e começa a falar as coisas. Mas os dois têm Vênus em Áries, isso não é um ponto positivo? Então, mas um é na casa 10 e outro é na casa 9. Um é um pouco mais sem noção e aventureiro, o outro fica lá preso, assim, apegado. Ela fala de apego até no texto aqui, né? Tipo, existe muito apego. Então... E esse ascendente em Leão, assim, eu tô desmiuçando pra chegar num ponto, tá? Uhum. Esse ascendente em Leão faz com que, às vezes, a gente fique preso também a uma imagem que a gente tem, né, da nossa relação. Porque, às vezes, a gente forma um casal bacana pro resto, mas e aí? A gente tá vivendo legal esse negócio? Uhum. Astrologia à parte. Vamos ver... Jennifer, não é o nome dela, gente. Mas, Jennifer, o que você quer? Exato, vamos ver o que você quer. Se não desenrola, você gosta dessa pessoa, mas você tá num relacionamento que você quer estar. Se a pessoa fugir do assunto, não dá mais pra fugir. Porque pelo que eu entendi, vocês estão há bastante tempo nisso. E aí, é colocar o cara contra a parede. Não de uma forma contra a parede. Porque pra algumas pessoas funciona melhor do que pra outras. Essa coisa de contra a parede. E ultimatos e tal. Mas não é sobre um ultimato, mas é sobre você se respeitar. A gente falou disso no começo, sobre se respeitar. O que é um relacionamento maduro? É um relacionamento que ambos entendem as necessidades de ambos. E vocês entram num acordo. Sim. Pra você não tá bom, que é o que parece que não está. Então você precisa... sei lá, tomar uma atitude. Mas é bem isso, assim, tipo... essas coisas que eu falei da astrologia, elas são pra mostrar assim, olha... É nesse ponto que você se apega, é nesse ponto aí que você pode, sei lá... se resolver, mas no fim das contas... E é por isso que eu entrei naquela questão do... E eu não tô falando que você tem um relacionamento tóxico, mas assim, da codependência, né? Quando a gente não se cuida, quando a gente não se ama, isso é um processo, tá? Às vezes a gente fala assim, se ame. As pessoas não aprenderam a se amar. Não é assim. Não é assim, tá? É um processo. Exatamente.
se você não se cuida, se você não se ama, fica muito difícil de você discernir no relacionamento se ele é bom pra você ou não. É por isso que a gente sempre fala, vai falar mais uma vez, que é mais importante você se autoconhecer do que querer saber do mapa astral da pessoa amada. Exatamente. Porque senão você vive a sombra do seu mapa, meu. Você não... Essa lua em peixes aí, na casa 10, ela vai entender. Então, eu não sei o motivo pelo qual vocês se separam e voltam. Mas por que você tá entendendo todas as vezes os motivos? Por que vocês não... E esses outros planetas dizem o seguinte, por que vocês não sentam e conversam, né? Encaram de fato, como o Lucas falou, a situação? E aí, o que vocês querem? Tipo, você vai assumir o que você quer? Vocês querem se comprometer, né? A maturidade, né? Você quer se comprometer pra isso dar certo? Pra se comprometer, você vai ter que mudar, você vai ter que fazer acordos. Você vai ter que aguentar aí o choro, às vezes. Não é aguentar o choro, mas assim... Engole o choro. Segurar, dar conta das suas próprias emoções, né? Chorar é bom. Eu gosto de chorar. Mas, tipo, tem que aí dar conta das... Aí eu só choro assistindo filme. Cara, é verdade, às vezes eu tô super mal, não coisa, consigo chorar, vou assistir um filme pra chorar. Né? Eu choro todo pra dia, desbloquear. praticamente. Nossa, eu também, meu. Então, querido ouvinte, Jennifer, como disse o Lucas, para e pensa em você, o que você quer, o que você admite, o que você não admite. E pra desenrolar aí, pensa que é mais importante do que desenrolar os dois é você se desenrolar, certo? Pro relacionamento dar certo, a gente sim precisa abrir mão de algumas coisas, mas não abra mão da sua personalidade, do que você de fato quer pra sua vida a dois. Não abra mão de si mesma. Ai, que profundos, gente. Ai, que lindo. Assim, vocês deram inspiração pra viver hoje. Muito lindo. Não, eles têm um potencial aqui pra viver uma coisa muito comprometida e, tipo, com flexibilidade e diversão. Mas tem todo esse papo aí que a gente falou, meu. Força aí, amiga. Que barra, né? Aquelas pessoas que dão conselhos bem, tipo... Ai, barra, difícil, amiga. KKK. Next. Vamos pra próxima pergunta. Veio pelo Instagram. É a bengle.g no Instagram. Eu tenho uma amiga e nós temos o mesmo Sol, a mesma Lua, o mesmo Ascendente, o mesmo Mercúrio, o mesmo Vênus. Significa alguma coisa? É sua amiga ou sua irmã gêmea? Mas me significa alguma coisa isso? Elas foram, tipo, escrito nas estrelas que elas iam ser melhores amigas? Então, sobre isso, eu acho que você pode ter mapas diversos, se você acreditar nisso, que vieram aqui pra aprender um com os outros, assim. Então, tipo, você nascer na mesma família, você nascer como irmão, tipo, se for ser melhor amigo, ter aquela identificação imediata. Mas aí, o conselho que eu dou é, como eu trabalho, regressão, faz lá a meditação pra entender o sentido, o que significa, se você quiser. Mas, astrologicamente falando, assim, sendo bem fria, né? Tá, então todo mundo que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, vai ser melhor amigo, então? Vai ter algum significado aí? Eu tenho um irmão gêmeo. E aí? A gente é totalmente diferente. Ascendente em aquário? Então... Mas também tem a questão de culturas, né? De a cultura, como você foi criado. Sim. Enfim... Então, astrologicamente, não necessariamente significa alguma coisa. Não. E como você acessa seus potenciais do seu mapa também? Tem gente que não vai ter toda a sua potencialidade de algo. O que eu acho que a Masumi daqui a pouco vai dar uma resposta mais embasada, astrologicamente falando. Mas é que, isso por experiência, a gente atrai pessoas que são parecidas com a gente na nossa vida. E pessoas que têm um mapa completamente diferente do seu, mas que vocês têm coisas em comum e uma relação sobrenatural, porque vocês têm essas outras coisas em comum. Eu acho que isso diz mais sobre a amizade de vocês do que vocês terem um mapa igual. É muito legal chegar, nossa amiga, a gente tem um mapa igual, mas não é só sobre isso. Então, exato. Mas se você conhece alguém que tem um mapa igual ou várias coisas parecidas, o que você pode fazer com isso? Então. Aí tem a parte legal, assim, que aí entra, tipo, por exemplo, em etnias. Né? Vamos falar de etnias. Polêmico. Não é porque você é da mesma etnia que você vai se dar bem, por exemplo. Sim. Porque, não é porque você vai ter o mesmo mapa que você vai se dar bem. Mas vocês vão ter coisas em comum. Então, por exemplo, passar pelas mesmas influências culturais. Certo? Que no caso são os trânsitos dos planetas. No caso da astrologia, as mesmas influências astrais. Astrais, exato. Então, a Lua, ela vai... você vai sentir a influência da Lua no momento próximo, assim, a ela. Você vai ter aprendizados
similares. Pode ser em assuntos diferentes, mas os desafios vão ser parecidos. Aí você chega e fala, ai, amiga, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Isso, exato. Você tá com uma angústia? Exato, exatamente isso. Eu tenho uma amiga que ela tem no Em Peixes, e ela tem várias coisas parecidas comigo no mapa. Oi, Carol. Aí, a gente às vezes assim se fala assim, você tá passando por esse aprendizado aqui, de tipo, sei lá, de amadurecimento, de ser confrontada com questões no trabalho ou de autoestima. Ela assim, nossa, meu, amiga, tô total passando por isso. Então tem essas coisas legais aí, quando você tem planetas parecidos. Se tem ascendente, eles vão estar provavelmente na mesma casa e tal. Então, Bengli.g, ter o mesmo mapa significa que não vai faltar assunto. Não vai faltar assunto. Maravilha. É legal, é pra ficar descobrindo coisas, é divertido. E aí, a terceira pergunta de hoje é da @fefeza_S2. Eu acho que a gente já respondeu uma pergunta dela aqui. Obrigada pela audiência, ela viu? Ela me manda várias mensagens. Querida. E ela tá perguntando, por que vocês taurinos, e aí aqui, vocês taurinos, porque tanto o Lucas quanto a Massumi são taurinos, não demonstram o que sentem? Por quê? Falso! Mentira! Ela tá se baseando numa experiência ruim. Exato, Carol. Tem uns taurinos difíceis aí, tá? Como tem gente de todos os signos difíceis. É que taurino difícil é difícil, viu? É porque é teimoso. Nossa, pelo amor de Deus. Mas assim, eu posso falar isso porque eu sou taurina. Mas, por exemplo, depende do ascendente. Ou da casa 3, que é a casa da expressão. Ou da sua Vênus, que é a forma de se relacionar. Ou a sua lua. Então, quem tem lua em Áries, dificilmente vai conseguir esconder o que tá sentindo. Uhum. Explode mesmo. Já uma lua em escorpião é mais misteriosa. Exato. Um touro com ascendente escorpião, esquece, nunca vai saber o que ele tá pensando. E você precisa aceitar isso. Enfim, não é um defeito. É meio sexy, né? Nossa, que pessoa misteriosa. Não sei o que ela pensa. Pá. Me intriga. Agora, eu tenho ascendente em Áries. Eu não consigo esconder nada. É muito difícil. Eu posso até tentar, mas eu já tô... Meu namorado fica rindo da minha cara, assim, sabe? Porque às vezes a gente vai pra algum lugar e tá muito chato. Eu começo a fazer umas caretas, cara, só que sem saber, entendeu? Começa a bocejar. Você faz isso? Super. Mas isso é coisa de taurino, eu acho, não? Cara, eu não sei, porque taurino não tem aquela coisa de ser mais... se você for ver o arquétipo de touro, ele vem depois de Áries. Então, ele não demonstra as coisas pra manter a estabilidade, sabe? Pra não causar. Uhum. Tipo, não quer perder dinheiro. Então, eu não vou ficar fazendo careta da reunião. Mas, eu era péssima em reuniões, assim. Porque mostra tudo aqui. Então, olha, como que é o nome dela? Fefez. Fefez, então, a gente pode não falar o que a gente tá sentindo, mas você vai saber pela nossa expressão, tá? E aí, é verdade. E touro tem aquela coisa assim, gosta, não gosta, né? Mas então talvez esse taurino em questão seja assim, não tanto por ser taurino, mas mais por um outro aspecto do mapa. Exato. Põe uma lua em escorpião aí pra ver se a pessoa vai ficar mostrando. Pergunta aí, Fefez. Faz o mapa dele e estuda pra ver da onde vem essa insensibilidade, esse mistério. E no mais, dá alguma coisa pra ele mastigar. Ou ela, né? Sei lá. E aí vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Vai ser amor pra sempre. Põe rango, que sempre funciona, é muito fácil. Então, minha gente, com isso encerramos o programa de hoje. Eu tenho uma notícia maravilhosa para mim mesma, que eu tô entrando de férias. Gente, mas ninguém trabalha aqui, não? Todo mundo entra de Você férias. sempre tá de férias. Quando que eu vou pra entrar de férias? A gente reveza. Você é a única que não pode entrar de férias, porque você é a autoridade máxima. Fixa. Mas vocês vão ficar em ótimas mãos, porque o Lucas e a Massumi vão tocar esse programa aí pelas próximas semanas. E aí eu vou voltar assim, renovada. Yeah. Fresh and clean. E aí, lembrando, siga a gente no Spotify, ou onde você preferir ouvir o seu podcast, ou no YouTube. Segue a gente no Instagram, no Facebook. Segue a Massumi no Instagram, @AstroMassumi. O Lucas. Ciumento. Eu, Lígia.Helena. E semana que vem tem mais. Um beijo e tchau!